estarão a ver aqui e em casa. Portanto, o projeto chamou-se Aqui Me Encontro, Alunos Internacionais no Sistema Educativo Português. O que vamos apresentar é o Policy Brief, que no fundo sintetiza os principais resultados e, sobretudo, quais é que são as implicações para as políticas públicas. Dizer que, efetivamente, este projeto surgiu num contexto de um dilema histórico, podemos dizer, um dilema que a nossa sociedade se encontra, e aliás, não só a nossa, mas efetivamente trata-se de uma questão que na Europa já vinha sendo, digamos, sentida e trabalhada há algumas décadas. Em Portugal, efetivamente, foi muito mais sentido na última década, efetivamente por convergir aqui duas situações complexas. Por um lado, temos realmente um país envelhecido e em declínio demográfico, onde realmente a diversidade cultural e linguística trazida pelas migrações passou a ser, digamos, não a exceção, mas a regra, não é? Alargou-se a todos os territórios e a ter uma expressão significativa em muitos deles. E é uma condição realmente estrutural e, pensamos, irreversível do nosso futuro coletivo. Por outro lado, efetivamente, o sistema educativo português, embora tenha uma matriz de facto bastante inclusiva e a qual tem vindo a ser reforçada, não tem até ao momento uma estratégia nacional clara e articulada para assegurar a plena integração destes alunos. E, portanto, temos efetivamente consequências complexas, como realmente taxas de retenção que nos últimos estudos que foram feitos indicavam que eram 4 vezes superiores no caso dos alunos estrangeiros face aos colegas portugueses, não é? E efetivamente isso resulta de vários fatores, entre os quais as barreiras linguísticas, problemas de exclusão social e riscos também acrescidos que enfrentam estas populações e que, por outro lado, também se acabam por associar a situações de abandono escolar em alguns casos. Efetivamente, como nós referimos, em termos de enquadramento normativo, temos um quadro legislativo que enfatiza e tem vindo a reforçar esta dimensão da inclusão, não é? Podemos falar, por exemplo, do Decreto-Lei 54/2018, que tornou a inclusão, digamos, um elemento central do trabalho das nossas escolas, mas, por outro lado, também aqui a estratégia para a inclusão dos alunos migrantes não foi, de facto, enquadrada. E, por outro lado, existem, e esse foi também um ponto de partida deste estudo, é que nós conhecemos e penso que é reconhecido que existem práticas promissoras em muitas escolas, mas que dependem fortemente, digamos, da ação local, do voluntarismo dos agentes locais e de projetos muitas vezes de curto prazo que, por um lado, geram desigualdades, porque de facto uns contextos têm muito mais do que outros, e também vivem numa certa fragilidade porque muitas vezes não têm recursos para se continuar a desenvolver e, portanto, estão muito dependentes de condições temporais, digamos, limitadas. Como eu referi, há aqui problemas de facto de várias ordem, barreiras linguísticas persistentes, e é uma das questões que nas escolas têm sido indicado, mas também fragilidades nas estruturas de acolhimento dos recém-chegados, não é? A própria formação docente, que também em muitos estudos tem vindo a ser referida como um aspecto em que falta efetivamente trabalho, ou seja, muitos dos nossos docentes, uma grande parte, tem indicado em vários questionários que não têm formação suficiente para conseguir lidar com a diversidade que hoje tem nas suas salas de aula, e tudo isso de facto geram riscos sociais significativos. Bom, antes de passar aqui a palavra às minhas colegas para apresentar realmente o estudo e não querendo dar spoilers, dizer apenas que efetivamente a integração, aquilo que foi, digamos, a matriz, aquilo que nos
fez desenvolver este estudo e efetivamente, no fundo, propor o estudo ao Planap e à FCT, que aprovaram e financiaram este estudo, foi efetivamente a noção de que a integração escolar das crianças e jovens migrantes é hoje não apenas uma necessidade de acordo com a nossa Constituição e a nossa Lei de Bases do Sistema Educativo e outros documentos estruturantes do nosso sistema, mas é também, de facto, um pilar estratégico para a própria sustentabilidade social, económica, democrática do nosso país. E, portanto, estamos perante, de facto, um dilema político e nós, de certa forma, utilizamos esta metáfora, ou criamos esta metáfora do pêndulo de Newton, que é apenas uma forma de, no fundo, expressar esta ideia, ou seja, que o fluxo de população migrante que tem aumentado muito, que aumentou muito na última década, efetivamente é uma força que gera uma série de dinâmicas sobre o próprio trabalho docente, sobre o território e que, em última instância, levanta questões realmente de coesão social importantes e que precisam de ser devidamente enquadradas através realmente de políticas diferentes e mais robustas. A partir daqui fizemos um estudo em que basicamente abrangemos 3 dimensões, não é? Uma revisão da literatura e um estado da arte, ou seja, partimos da investigação feita em Portugal e noutros países acerca desta temática. Depois uma segunda dimensão mais quantitativa, não é? Na qual efetivamente lançámos um questionário aos diretores de escolas e agrupamentos de escolas em todo o país. Tivemos um conjunto de respostas significativo e também complementámos com dados das estatísticas oficiais através de uma consulta às bases de dados da DGEC, que nos permitiu aceder a alguns dados a nível nacional, portanto, de todas as escolas públicas e privadas. E, finalmente, o aspecto provavelmente mais inovador neste estudo, que foi realmente a realização de 13 estudos de caso, baseados em práticas específicas que foram identificadas em contextos escolares muito diversos e que nos permitiram perceber, no fundo, como é que diferentes escolas estão a encontrar ou a desenvolver estratégias para lidar com esta realidade complexa. Não querendo avançar mais, passo então aqui a palavra à minha colega. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Catarina Nunes, sou uma das membros nesta equipa do Aqui Me Encontro e vou passar à parte dos resultados, se não me ouvirem ou tiverem algum problema, por favor. Catarina, tens que chegar para o microfone. Não, deixa o microfone. Desculpa. Dizem sempre que eu falo baixo, aqui nota-se mais. Pronto. Então, uma das primeiras coisas, como o Pedro disse, portanto, foi uma revisão da literatura e também fomos buscar os dados oficiais da DGEC sobre a percentagem de estudantes imigrantes estrangeiros nos nossos estabelecimentos de ensino. Portanto, em 22-23 tínhamos cerca de 40 mil estudantes, 140 mil estudantes, um pouco mais. Em 23-24, portanto, só um ano de diferença e temos mais 5 mil, ou seja, perto de 145 mil. É uma percentagem grande de estudantes, um aumento grande também. Dizer que nosso inquérito, por exemplo, também perguntávamos o número de estudantes estrangeiros e bateu, a percentagem foi realmente muito parecida com os dados nacionais. As nacionalidades mais prevalentes, o Brasil, depois temos Angola, Ucrânia, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Okay? Portanto, a nível nacional, pelas NUTs, em regiões, o Brasil é sempre o país que tem um maior número de estudantes estrangeiros. Depois,
Angola e a Ucrânia vão trocando de lugar conforme as regiões do país, mas são os mais prevalentes. Também conseguimos ver que entre as 4 maiores escolas, as 4 escolas com o maior número de imigrantes, das 5 escolas, 4 delas estão no distrito de Faro. Pronto. Há uma também maior tendência para o litoral, depois a Grande de Lisboa. Pronto. No distrito de Faro, aqui temos uma população mais europeia, portanto imigrantes, mas mais da Europa, com prevalência para a Ucrânia. Um dos agrupamentos e, portanto, um dos concelhos com maior número em percentagem de estudantes imigrantes é o de Mira, também faz parte dos 5 maiores, e onde tem uma das escolas em que tem a maior percentagem de estudantes estrangeiros, que é quase 50%. Pronto. E estes sim já são mais da Ásia do que da Europa. Portanto, a diversidade é, no fundo, mesmo muito grande. O questionário que nós aplicamos, que enviamos para todos os 811 escolas e agrupamentos, aos diretores que responderem, tivemos 126 escolas que responderam, portanto uma percentagem de 15,5%, e pode-se ver, isto é um resumo das respostas, porque a pergunta no fundo era quais são as vossas iniciativas que têm para acolhimento e integração de estudantes imigrantes, e como é que as interpretam e qual é o impacto delas em termos educativos, qual é a percepção que têm. Portanto, 126 escolas responderam. Conseguimos ver que a maior parte das estratégias são sistémicas. Existem algumas episódicas, estão um bocado relacionadas também com a alta densidade ou a baixa densidade do número de estudantes imigrantes. Portanto, quando temos estratégias mais estruturadas, é nas escolas em que existem mais estudantes imigrantes estrangeiros. A liderança destas práticas assenta principalmente com os professores, portanto, são os professores que lideram, depois as direções. Por outro lado, também se diz que, quer dizer, só 70% dos professores é que têm informação, não é? Portanto, os professores queixam-se um pouco que não têm informação, no entanto, depende muito deles as lideranças destas práticas. Os impactos educativos percebidos, no fundo, o maior impacto que conseguem ver das suas próprias iniciativas é a integração escolar, seguida a inclusão social, e só mesmo por último é que se vê que isto tem um impacto nos resultados académicos destes estudantes. Depois, outra parte do nosso trabalho que seguiu foi estudos de caso, temos 13, portanto aqui no fundo são a identificação de práticas felizes, portanto práticas que resultaram, que tiveram um bom impacto no final, com bons resultados, e nós queremos também aprender um bocado sobre isso, não é? Que iniciativas é que tiveram um bom impacto, qual delas é que sucesso é que tiveram, e como é que isto se pode, no fundo, também integrar e passar para outras escolas e outros agrupamentos. Existe uma diversidade muito grande Portanto, há uma diversidade muito grande das abordagens que foram feitas nestas 3 escolas, quer seja a nível curricular, socioeconómico, intercultural ou socioemocional. Nota-se que existe muito a parte da integração plena dos estudantes internacionais nas escolas portuguesas, e uma tentativa muito grande de os acolher, tanto a nível de, por exemplo, tutorias personalizadas, como na Escola Patrício Prazeres, a parte também da mediação, a mentoria entre os pares com os estudantes, muito virado para a integração social. Na maior parte de todas elas também existem as aulas de português para língua não materna, portanto, isso é uma coisa mais estruturada, mas aqui exemplos realmente diferentes. Temos a escola artística, que é um caso especial, MENA, que fez a integração de estudantes afegãos que vinham especificamente como se fosse quase como se fossem um conjunto, uma orquestra, digamos assim, portanto, integrados nesta forma. Outros como mais focados em Braga, que também é um dos países com uma grande incidência de estudantes brasileiros, mais virados para esses. Em Sintra temos um exemplo em como a integração artística e linguística, portanto, atividades mais ligadas ao foro artístico, no fundo, também combinar a linguagem com a inclusão, que é um caso bastante de sucesso. Uma integração cinematográfica, História Sem Fronteiras, também é um dos exemplos muito interessantes, poderosos.
que depois todos podem ler, também já agora, por detalhe, no nosso e-book. Portanto, é só um bocadinho do que se fez em diferentes tipos de escolas e diferentes experiências. Existe também um clube europeu, numa das escolas, que é realmente muito interessante. No fundo, esta é uma viagem, não é? Portanto, que nós olhamos um bocado como uma escalada, não é? Há uns desafios que são precisos de ser superados, com que contam, e é preciso, digamos, identificá-los, tratá-los não como barreiras isoladas, mas como passos até uma plena integração. E são, claro, alguns problemas, algumas coisas, mas existem sempre o risco a resistência docente, por exemplo, foi algo que nós encontramos, não é? Mas, por outro lado, também os docentes são que lideram, não é? Portanto, há aqui um balanço das duas coisas. A instabilidade, como o Pedro já tinha dito, portanto, aqui a tutores, digamos assim, portanto, estes vínculos mais individuais e personalizados, os tutores vão rodando de um ano para o outro, às vezes são uns meses, portanto, a transição também entre as pessoas que estão a liderar estas iniciativas ou a apoiar os estudantes, depois vão-se embora, vêm outras, portanto, há aqui muita rotatividade, muita instabilidade, no fundo, que é contraproducente. O déficit de formação, que já tínhamos falado, a fraca coordenação entre os vários atores a níveis escolares, os papéis não estão bem definidos, quem é que faz isto, quem faz aquilo, como reportamos, a escassez de recursos, que é sempre um impedimento, a negligência sociossocial, ou seja, às vezes a integração com a sociedade em si nestas iniciativas também não está feita, portanto é algo muito entre a escola. A ambiguidade de funções também já tínhamos falado e, claro, as dificuldades linguísticas, porque eu acho que não mencionei, mas temos 189 nacionalidades diferentes, não é? Portanto, alguns são quase dialetos. E dificuldade porque não sabem falar inglês, ou outras, e nós também não sabemos falar, os professores também não sabem falar muitas das outras línguas, não há intérpretes, portanto isto aqui pode ser mesmo uma barreira, especialmente em culturas com números mais pequenos e menos conhecidas. E agora passávamos dos desafios às políticas e às nossas sugestões. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Ana Patrícia, também faço parte deste grupo de investigação e também fiz parte deste projeto aqui no encontro. E o Pedro começou por falar sobre aquilo que de alguma forma foi o nosso motor de ignição para definirmos este projeto e definirmos os objetivos para este projeto, e que é claramente um fenómeno e um tema que não podemos passar ao lado, está nas nossas escolas de uma forma muito clara. Aliás, aquela diferença de 4.000 e tal alunos de um ano letivo para o outro, posso-vos dizer que em 24-25 esses 4.000 aumentaram por mais 4.000 nos resultados preliminares, e portanto não podemos passar ao lado. Portanto, o Pedro começou por fazer essa apresentação. A Catarina falou-vos um pouco daquilo que foram os resultados que nós conseguimos obter, quer pelo questionário que aplicámos aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, quer depois nos estudos de caso que nós realizámos. Aliás, posso-vos dizer que muitos destes estudos de caso foram escolhidos a partir das respostas que nos deram os questionários, não é? Quando os agrupamentos de escolas era solicitado que nos dissessem exemplos de práticas felizes. Vejam que nós, aliás, essa foi uma das questões que nós, e desculpem voltar aqui um bocadinho atrás, uma das questões que nós quisemos claramente diferenciar neste projeto. Não queríamos voltar a falar dos problemas, nós queríamos evidenciar e trazer e fazer emergir aquilo que são, efetivamente, as práticas felizes de integração de alunos internacionais, migrantes, nas escolas portuguesas. E, portanto, consideramos que, de facto, estes estudos de caso foram uma mais-valia. Somos suspeitos para falar sobre isso, como é óbvio, mas foram uma mais-valia deste estudo porque quiseram fazer emergir aquilo que de bom se faz nas escolas no país. E, portanto, do inventário que apareceu naquela rodinha, não é? Naqueles que a Catarina acabou de apresentar,
do inventário das práticas felizes foram identificados, aliás, porque era um dos compromissos que nós tínhamos com quem nos financiou. Se calhar está muito pequenino, não é? Para quem está aí ao fundo. Um dos compromissos que nós tínhamos era a realização de um policy brief onde identificássemos de uma forma muito clara alternativas e políticas, portanto, recomendações políticas e alternativas que pudessem ajudar de alguma forma numa tomada de decisão, que é sempre essa sempre a ilusão de quem faz investigação, é que isto de alguma forma possa informar ou alterar a tomada de decisão. E, portanto, uma destas alternativas, ou uma destas estratégias alternativas que nós que emergiu dos casos foi a criação de turmas específicas que apenas integram alunos internacionais ou inclusão em turmas já existentes, não é? Porque isto é um dilema que se coloca às escolas. O que é que nós fazemos? Colocamos numa turma específica para aqueles alunos ou integramos em turmas já existentes. E, portanto, neste campo, aquilo que, no que diz respeito, por exemplo, às turmas específicas, o que nós percebemos é que, efetivamente, podem ser úteis e são úteis em casos de desconhecimento total da língua de escolarização, são justificadas em situações de acolhimento coletivo excepcional, como foi o caso do grupo de alunos que vinham do Afeganistão e que foram colocados na escola artística, que devem ter uma duração limitada, nunca mais do que um ano, não é? Portanto, que efetivamente possa permitir essa tal integração mais transitória, mas que não ceda, de alguma forma, este espaço temporal, que se enfoque no português como segunda língua, no português língua não materna, mas correndo sempre e tendo este alerta de que pode correr o risco de uma segregação se forem prolongadas e se esta situação de turmas específicas forem prolongadas e, acima de tudo, sem um planeamento adequado. Por outro lado, as turmas mistas, de facto, favorecem a convivência intercultural e a inclusão social imediata, requerem apoios pedagógicos, não é? Não só do ponto de vista da língua, não é? Principalmente se desconhecerem por completo a língua, tutorias, mediação cultural, etc. Necessitam de recursos adicionais, envolvem desafios de adaptação curricular, sobretudo para alunos oriundos dos países africanos de língua oficial portuguesa e do Brasil, e há vários estudos, aliás, eu penso que está online uma aluna minha que está a fazer um estudo sobre isso, que é a questão das equivalências, não é? De países que têm acordos bilaterais com Portugal, que é feita muitas vezes uma equivalência direta à integração dos alunos, mas que, na verdade, eles não vêm com as mesmas competências. E outra questão, podem beneficiar de turmas de nível em disciplinas específicas temporárias e inspiradas em práticas anteriores. Uma outra questão que deriva destes casos, e desculpem, só aqui está, que é reforçar a contratação de mediadores culturais ou reduzir as turmas e dar mais formação aos professores das turmas com estudantes internacionais. No caso do reforço de contratação de mediadores culturais, reforço das equipas de acolhimento e das equipas de MIA, que nós tendencialmente pensamos na MIA para outro tipo de inclusão, mas a verdade é que estes alunos portanto, enquadram-se naquilo que é o decreto-lei que o Pedro também fez aqui referência. Depois, uma ponte de comunicação entre a escola, famílias e comunidades internacionais, apoio cultural e relacional à integração destes estudantes, um contributo para uma verdadeira cultura de escola inclusiva e responsiva e uma necessidade de definição clara de funções e limites de intervenção. E eu acrescentaria aqui, porque foi algo que também nós discutimos, a estabilidade destes mediadores culturais e uma oferta verdadeiramente atrativa, porque muitos deles acabam por não aceitar estas funções e estes cargos
nas escolas, porque aquilo que se lhes oferece são umas horinhas e provavelmente eles pensam, então para isto se calhar não posso aceitar porque não me permite uma estabilidade financeira e profissional que procuro. E depois, por outro lado, reduzir as turmas e formar professores. Menor dimensão das turmas facilita o acompanhamento individualizado. Devo dizer que ainda ontem saiu uma notícia sobre a questão dos alunos com necessidades educativas especiais, que há ainda muita limitação de resposta e, portanto, quando nós continuamos a ouvir estas notícias é preocupante. Formação contínua em educação intercultural, língua não materna, promoção de inclusão curricular sem dependência excessiva dos mediadores, etc. E para não tomar tempo daqueles que vêm a seguir, eu vou avançar. Depois, outra questão que de facto sobressaiu foi fazer mais formação de professores sobre diferenciação curricular e organizar esquemas de apoio aos professores que têm uma dimensão de investigação e de partilha de práticas felizes. Portanto, num reforço formal de ofertas de curso e workshops de curta duração, atualização teórica em metodologias de diferenciação, pode ser pouco atrativo para docentes com longa experiência, não é? Isto pode ser um problema, um risco de acumulação de formações pouco articuladas com o contexto real, mas isto passa-se com outras dimensões da formação de professores, provavelmente, e um impacto limitado se não for acompanhado de um apoio institucional. Por outro lado, no desenvolvimento de esquemas de apoio, promoção de comunidades de prática e redes colaborativas entre docentes, valorização do professor. Só um detalhe muito rápido, um exemplo muito rápido, nós fizemos um webinar a meio do projeto, com muitos mediadores culturais a participar neste webinar, e durante o webinar havia uma troca de mensagens no chat de pessoas a dizer: nós temos um WhatsApp para mediadores culturais, quem quiser faça parte. Ou seja, isto foi uma forma informal, mas a verdade, não era eu, era um mediador há algures no país que tinha este grupo do WhatsApp e que convidou outros que estavam naquela sessão a participar e a querer saber como é que... Porque partilham experiências, partilham dúvidas, partilham angústias, mas também partilham práticas felizes e ideias interessantes. Valorizar o professor como investigador, maior pertinência e motivação por responder diretamente a problemas do cotidiano escolar, produção e difusão de práticas felizes. Mais uma vez, a tónica naquilo que nós fazemos bem. É importante olhar para os problemas, mas deixarmos só de olhar para aquilo que nós não conseguimos fazer, e olhar para aquilo que nós conseguimos fazer e, quem sabe, um observatório de práticas felizes de integração de alunos internacionais. E, portanto, isto são, assim, algumas das tais políticas alternativas ou estratégias alternativas, e isto tudo culminou em recomendações políticas, digamos assim, ou recomendações para uma tomada de decisão. Recomendações a 3 níveis, não é? Ao nível macro, ao nível meso e ao nível micro. A primeira decisão, a primeira recomendação, aliás, vocês acho que já perceberam que fui dizendo sempre alunos internacionais, e uma primeira era exatamente aqui. É deixarmos de falar dos alunos migrantes, é deixar de falar e dar-lhe aqui uma tónica mais positiva, como nós usamos no ensino superior, dos alunos internacionais. E, portanto, no fundo, tirar uma carga simbólica que vem agarrada a este termo do imigrante. Isto foi inspirado, eu estou a ver ali um sorriso, não sei se é o colega, mas foi inspirado num exemplo e numa prática feliz. E, portanto, é de facto muito mais... e deixamos esta carga simbólica que está associada aos migrantes, e agora cada vez mais, e não precisamos de falar sobre as discussões que nós temos na nossa sociedade neste momento. Formação de lideranças de topo e intermédias para plena exploração do espaço autonómico que cada escola tem, para poder desenvolver e definir ofertas curriculares adaptadas a estes estudantes. Divulgar periodicamente práticas felizes de integração. E isto pode ser ao nível macro, ao nível do Ministério da Educação, o tal Observatório de Práticas Felizes. Ao nível meso, no âmbito da descentralização das competências em educação, propor a criação, por exemplo, ao nível da administração local, ao nível dos territórios, de redes de apoio de recursos
Interescolas, agrupamentos, não precisamos de trabalhar isolados, com alguma proximidade geográfica e outros parceiros públicos, associativos, privados, potenciar os territórios para esta resposta. Produzir um protocolo de monitorização das políticas de integração de alunos internacionais, criação de um manual, da mesma forma como nós pedimos um plano digital nas escolas, porque não fazer parte dos instrumentos de gestão das escolas, um manual de acolhimento aos alunos internacionais. Atribuir funções de supervisão do trabalho curricular com alunos internacionais aos coordenadores de departamento, que precisariam de ver reduzida a sua carga, isto é um problema do ponto de vista de tomada de decisão, mas bom, reduzida a sua carga letiva em consonância com o volume de trabalho acrescido. Reconceptualização do ensino do português para alunos internacionais, nomeadamente através do português língua não materna, que deixa de ser um espaço isolado, não é? Uma disciplina fechada na sua sala e passa a funcionar como uma porta de entrada no currículo e de uma forma mais transversal com as várias áreas curriculares. Criar articulação entre as ofertas de acolhimento destinadas a crianças e jovens com as ofertas das mesmas escolas para os pais, para os pais poderem, por exemplo, aprender português. Reforçar a formação de professores e de pessoal não docente, e isto é fruto de vários estudos que nós fizemos, que o pessoal não docente tem um papel preponderante na ligação e no contacto com estes estudantes. E desenhar esquemas de participação ativa dos alunos no planeamento, operacionalização e inclusão. Mais uma vez, isto vem de uma prática feliz em Porto de Mós, em que o papel dos estudantes e da Associação de Estudantes foi fundamental. Depois, ao nível micro, desenvolver iniciativas de aprendizagem conjuntas, atividades de projeto que possam fazer participar em pé de igualdade alunos de todas as nacionalidades. Isto, quem trabalha nas políticas, não é? Sabemos que uma política, para ser sustentável, não é? Ou para poder funcionar, ela tem que ser sustentável, é mais assim. Portanto, ela tem que ser sustentável e as coisas avulsas podem trazer felicidade durante um momento, mas depois essa felicidade acaba, ou pelo menos não tem continuidade, e basta sair aquela pessoa que liderou aquele projeto e esvazia-se, não é? E, portanto, as políticas, para terem algum efeito, elas têm que ser sustentáveis. E nesta lógica nós propomos um pacote de sustentabilidade para estas políticas. Uma, através de um diagnóstico local, sistemático, conduzido por municípios em articulação com escolas e parceiros comunitários, apoiado em indicadores multidimensionais relativos ao indivíduo. Sucesso escolar, sentimento de pertença e bem-estar, participação e envolvimento das famílias, participação em estruturas locais, etc., etc. Depois, a criação de um barómetro local para a integração educativa, BLI, concebido como um observatório local atualizado regularmente que permita monitorizar matrículas, mapear recursos, identificar riscos precoces e orientar a afetação de meios. Por que não introduzir esta dimensão como fundamental para a avaliação externa das escolas, obrigando de alguma forma as escolas a incluir isto na sua ação, assegurando accountability e induzindo a institucionalização de práticas inclusivas e culturalmente responsivas. E depois, uma sustentabilidade sistémica, assegurada por um financiamento plurianual que ficasse sediada numa estrutura de organização local, por exemplo, comissões intermunicipais, quiçá, que promova a formação contínua de docentes e técnicos, o enquadramento de mediadores culturais, o desenvolvimento estratégico das tecnologias e mecanismos estáveis de governação multinível, macro, meso e micro. Obrigada pela vossa atenção. Este Policy Brief vai estar disponível, portanto podem depois ver.